Bom dia, boa tarde, boa noite, vem verão, né? Olha só, mês de janeiro e a gente tá aqui ainda. Você tá de férias? Onde é que você tá? Você tá na praia? Você tá na serra? Você viajou para as Europa? Onde é que você tá olhando a gente hoje, hein? Seja muito bem-vindo. Nós queremos desejar que você tenha um excelente momento, né? Esse momento aí de descanso para alguns. A gente continua trabalhando, né? Porque não para, né? O conhecimento não para, você vai ficar a vida toda aprendendo coisas. E não custa você tirar 30 minutinhos desse teu tempo e aprender, colocar uma coisinha boa aí pra dentro. E a gente tá assim super leve no mês de janeiro, né? A gente quer falar sobre coisas assim que vão nos ajudar a gente ser melhor no ano de 2024. E a gente traz aqui alguém que nós já trouxemos outras vezes, e uma pessoa de muito conhecimento, que trabalha com o ser humano, trabalha, né, com essa parte interna do ser humano também. Isso é muito legal, né, quando a gente consegue conversar com uma pessoa que está nessa vivência. E nós trazemos aqui hoje o pastor Ney, nosso pastor da cidade de Estância Velha. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. De novo estarmos aqui, né? É um grande prazer, pastora, poder participar de mais um podcast aqui, ou melhor, MBCVcast, né? MBCVcast, é normal a gente falar podcast. É assim. Mas é uma benção a gente poder participar e estar contribuindo mais uma vez aqui com esse assunto que eu gosto tanto de falar também, né? Eu acho que é tão pertinente, principalmente a gente está falando de um início de ano, né? Início de conhecimento. Né? E é interessante, né, pastor, que quanto mais conhecimento você adquire e transmite, é como se fosse uma fonte, né? Aquilo vem vindo e vai trazendo, até mesmo para quem ensina também é edificado, né? E é interessante que quando a gente ensina algo, a gente sempre fica com um ponto de interrogação. Nossa, mas isso aqui é algo que talvez eu preciso ver mais. A gente sempre leva um questionamento pessoal quando a gente está compartilhando algo, né? E instiga a buscar algo mais. Claro. Acho que isso é que é o legal de ensinar, né? É isso aí. Então, se você está na nossa audiência, curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, né? E vamos que vamos falar sobre temperamento. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, eu acho que esclarecer aqui, pastor, é o seguinte. Qual que é a diferença? Eu nasci com esse temperamento, ele pode ser mudado no decorrer da nossa história, da nossa vida. Eu vou fazer um monte de questionamento aqui, aí depois tu responde de uma vez só, tudo né? Certo. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma frustração, né? Porque, não é frustração, mas é aquela coisa assim, ó. Talvez eu até tenha que celebrar e eu me chamo de frustrada. Eu sempre fui muito colérica. Eu era aquele tipo assim que eu não terminava uma discussão, sabe? A discussão ia aí, assim, aquela coisa, né? E de repente, depois que eu conhecia Jesus, eu fui mudando o temperamento. É possível? Nessa mudança de temperamento, hoje eu faço o meu relaxamento, faço o meu exercício de 30 segundos, e procuro não levar a discussão até o fim, entro mudo e saio calada, coisa que isso, antigamente isso não acontecia, né? Então, por isso que eu estou perguntando, né? Existe uma diferença entre temperamento, personalidade, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer toda essa diferença na nossa vida para que a gente possa fazer essa transformação interna? E vamos começar do princípio. Esses estudos eles foram realizados para mais ou menos até meio que categorizar e para que as pessoas pudessem se autoconhecer. Justamente para a gente poder melhorar as inter-relações, né? Porque quando a gente se conhece e a gente passa então a identificar um comportamento parecido ou adverso do nosso, e a gente sabe como isso funciona, fica muito mais fácil poder me relacionar com as outras pessoas. Então esses estudos eles vêm de fato de encontro a isso, para que a gente possa se conhecer, saber onde nós temos pontos fortes e pontos fracos, né? Como a senhora comentou, talvez eu deveria estar celebrando o meu colérico e eu estou matando ele, quer dizer que eu sou frustrado. Mas se a gente olhar para a vida da senhora hoje, o que talvez levou a essa liderança, a ser diretora do Joad, foi o perfil colérico. Porque ele é um perfil de empreender.
Ele é um perfil de tomada de decisão, ele é o perfil de quem gosta de liderar e tomar a frente das coisas. Então eu sou colérica. Eu sou uma colérica controlada. Equilibrada. Equilibrada. E aí vem muito de encontro também o que a senhora comentou, que é a ação, né, do Espírito Santo. Né? E aí eu gosto de fazer esse link com a palavra e o que a ciência também explica. Né? Na verdade, a ciência ela só testifica o que a palavra diz. Sim. Porque quando a gente fala lá em Gálatas sobre a questão dos frutos do Espírito, e um dos que eu sou mais apaixonado é o domínio próprio. Então, quando eu tenho o fruto do Espírito na minha vida, que o domínio próprio, não importa qual temperamento eu tenha, eu vou saber dominar isso dentro de mim. Né? Então, por exemplo, a gente fala de um dos temperamentos que é o melancólico, que ele aparentemente é uma pessoa fria, mas ele é uma pessoa muito sensível por dentro. Só que olha pra ele e parece que ele não demonstra amor, não demonstra carinho, mas ele é sensível. E aí se a gente olhar pro fruto do Espírito, diz o quê? Que é amor. Então, se a pessoa tem o fruto do Espírito, ela vai trazer esse equilíbrio para a vida dela de forma natural, né? Mas a senhora também perguntou o seguinte, mas eu nasci com isso? Na verdade, a gente desenvolve isso. A personalidade, então, é com aquilo que... os meus legados que vêm a partir dos meus pais, avós, etc. Então, a partir do que eles... Dessa semente deles é a minha personalidade. Na verdade, a personalidade é uma coisa e temperamento é outra. Pois é, por isso que eu estou dizendo. Uma coisa é personalidade, que é aquilo que eu nasci com aquilo. Exatamente. Né? São as minhas... tu parece teu pai, ou tu parece tua mãe, que às vezes algumas pessoas dizem, né, pra gente, né? Porque isso veio junto. Agora, o temperamento não. O temperamento não veio junto. Não, o temperamento, na verdade, é um desenvolvimento das experiências de vida, da educação que tu teve e tu vai, junto com a tua personalidade, isso vai trazer uma influência. E o que é o legal de tu entender isso? É porque geralmente isso vai ficar muito evidente em momentos quais? De irritabilidade, né? Um momento que assim, ó, tirou do teu centro. Pressão. Momento de pressão, onde você se sentiu pressionado, e geralmente é isso, onde a gente se sente, normalmente, às vezes nem existe a pressão externa, a pressão é muito mais, às vezes, interna. Houve uma afetação, não importa o que aconteceu externamente. Exatamente. Vou dar um exemplo, né? Tu tá dirigindo o carro no trânsito, tá ali, e alguém nem viu você, e passou e meio que te cortou, certo? Aí tu vai ter lá o colérico, vai botar a mão pra fora e vai assim... buzinar! Vai fazer, o que é que tu tá fazendo, né? Aí tu vai pegar ali, por exemplo, fleumático, normal, tá tudo certo. Só vai fazer, né? Sabe? Ou talvez nem deu bola, nem percebeu, tá ali vivendo a vida dele. Então, quando a gente passa a entender isso aí, a gente vai vendo que não é nem sempre o que acontece lá fora. E aí a gente leva um pouquinho isso pro outro lado, que é a questão da inteligência emocional também, que tem tudo a ver, porque quando eu conheço o meu temperamento, eu consigo lidar dessa forma. Eu estava conversando com as meninas antes ali. Qual que é o teu, pastor? O meu é melancólico, né? Eu digo que às vezes eu estou melancólico e às vezes eu estou, por exemplo, sanguíneo. Às vezes eu estou colérico e às vezes eu estou fleumático. O temperamento das pessoas ela vai se manifestar a partir do ambiente externo e a partir de o que acontece fora, acontece dentro. Sim, mas isso tu consegue fazer flutuar entre eles com entendimento quando tu conhece eles. Tá, mas antes da gente continuar, me diz, tem gente que não sabe nem o que a gente tá falando, né? Quais são os 4 temperamentos, as características dele, como é que funciona isso aí? Vamos lá então. Existem 4 temperamentos, né? Ou a gente pode dizer também estilos de perfil comportamental, que no final das contas, basicamente é a mesma coisa, né? Existem várias nomenclaturas, se a pessoa dá um Google ali e começar a pesquisar, vai aparecer um monte de coisa. Vou dar um exemplo aqui. Existe o perfil que é chamado também de dominante, que é o mesmo do colérico, mas que tem outros nomes. Por exemplo, tem um nome chamado tubarão e tem um nome chamado executor. Então esses 4 praticamente é a mesma coisa. O que esse perfil fala? Fala de como você lida na resolução de problemas e tomada de decisão. Então, se acontece no meu dia a dia alguma situação e que eu preciso tomar uma decisão, quem tem esse perfil ali,
que acontece? Essa pessoa, ela bate no peito assim, deixa comigo que eu vou resolver. Traz pra si. Traz para si. O que acontece? Quanto mais alto for, existem níveis, né, de cada um desses perfis, quanto mais alto for o nível dessa pessoa, por exemplo, no colérico, ela vai ser uma pessoa muito mais exigente. Ela vai ser uma pessoa muito mais... ela vai buscar dominar, dominante mesmo, né? Então o grau de exigência dela vai ser muito alto. Por exemplo, ela pediu para alguém fazer uma tarefa, e a tarefa não está pronta. Por que não está pronto isso aí ainda? Ai. Eu acho que eu sou colérica mesmo, viu? Eu tenho alguma coisa de fleumática pelo fruto do espírito. Então, ela tem um grau de urgência muito alto, né? Então, ela tem isso nela. Agora eu vou falar de um outro perfil. Não, peraí. Antes de eu continuar, porque esses tempos, né, alguns anos atrás aí, a gente foi fazer um amigo secreto, né, da firma. E o amigo secreto, ele era para ser revelado com características positivas e negativas do teu amigo secreto, né? Sim. Eu vou concluir isso porque eu vou te dizer alguma coisa que eu acho que tu vai conseguir nos ajudar. E aí, a pessoa, um dos que, né, o que tava, no caso que foi, me pegou, começou a dizer algumas coisas positivas. E na parte negativa, ele disse, essa pessoa é tão exigente. Ela é tão exigente, mas ela tem um nível de exigência e usou muito o termo exigente, né? Daí eu disse, meu Deus. Quem será? Me expressei. Eu disse, quem é essa pessoa terrível? Né? E aí eu comecei a dizer, isso é tu mesmo, tu que é assim. Aí eu disse, não, mas essa pessoa é muito mais exigente do que eu. E aí ninguém, aliás, os outros possivelmente sabiam que era eu, mas eu não me via assim. Forma. Exatamente. Né? Então, o que eu quero concluir é dizer isso, assim, que normalmente a pessoa que tem essa característica, ela não se enxerga dessa maneira. Ela não percebe. Porque para ela é natural. É natural. É exatamente essa palavra que é utilizada nas questões das análises. Existe o perfil natural, que é quem eu sou, onde eu estou no meu conforto, onde eu me sinto bem tranquilo. Existe o perfil adaptado, que é o perfil quando eu estou percebendo a minha ação. O que eu faço? Eu não vou ser tão exigente. Porque isso para mim agora já está claro. Olha, nossa, se eu for muito exigente com essa pessoa aqui, de repente eu vou perder ela. Não, mas agora eu já estou nesse nível. Adaptável. A gente começa a adaptar. Porque a gente percebe que o nosso comportamento em algum determinado momento, e isso vai sendo quando? Com as experiências, com as frustrações, com as perdas, né? Com os ganhos. A gente vê, nossa, isso aqui, se eu evidenciar isso me dá resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fortalecer. Olha, quando eu ajo dessa maneira, isso aqui me traz prejuízo. Então, eu vou ter que moderar essa minha forma de agir. Sim. Então, esse perfil dominante, ele também são pessoas que tomam decisões rápidas, são pessoas que afirmam mais do que perguntam. E esse é um cuidado que às vezes tem que ter. Então, se o líder tem muito disso, né? Ele chega e ele já dá a direção, faz assim, faz assado. Só que às vezes o que acontece? Ele perde o efeito, né, da cooperatividade, perde o efeito da colaboração, quando ele não conhece esse perfil, porque ele não se toca, né? Ele não se enxerga assim. Ele não se enxerga dessa faz maneira. parte, é natureza, né? É isso, tem que ser feito. É normal dele. Não, tem que ser feito. Tá na minha mão, vou fazer, vou decidir, vou fazer acontecer, né? Então é bem interessante essa questão. Segundo perfil daí? Segundo perfil, vamos lá. Segundo perfil é o perfil que eu gosto de falar, que é o influente, que também é chamado do perfil sanguíneo, né? Esse é aquela pessoa alegre, essa é aquela pessoa falante, pessoa extrovertida. Até legal dizer isso porque o perfil colérico e o perfil sanguíneo, eles são pessoas extrovertidas, ou seja, elas são dadas ao público. Tá, mas existem algumas pessoas que têm esse perfil, que eu reparo, né? Mas elas são tímidas, pode ser? Pode, também pode ser. E aí a gente tem aqui uma questão de dois perfis, que a gente chama de perfis altos. E vou dar um exemplo, um sanguíneo e um melancólico, né? Tem pessoas que têm esses dois perfis, e a gente até chama de perfil dicotômico. E aí quando ela não sabe que ela tem, e não tem esse autoconhecimento a respeito dela, ela fica em crise. É assim, nossa, mas eu quero falar com fulano, mas eu não quero falar com fulano. Nossa, eu quero ir naquele evento social com muita gente, mas... não tem coragem de chegar no lugar. Exatamente, né?
Por quê? Porque esses dois perfis, eles se contrapõem. Eu vou chegar no melancólico depois, mas vamos falar do influente, né? Então, o influente ou o sanguíneo são pessoas que adoram estar no meio de outras pessoas e adoram usar os recursos das pessoas para que as coisas sejam feitas. Então, são pessoas muito extrovertidas, são pessoas que gostam de relacionar, compartilham sentimentos, mas ao mesmo tempo são pessoas que acabam se frustrando às vezes muito rápido. Por quê? Porque elas se doam muito aos outros. Eu agora tô lembrando que normalmente os sanguíneos, eles têm uma característica física de ser mais gordinhos, né? Não sei, eu tô só comentando pelo que eu observo, né? E eles também choram, tô falando de mulher, né? Assim como estão felizes e maravilhosos, de repente, assim, vem uma nuvem negra sobre a cabeça e choram. 880. É bem isso aí. É bem isso. Ela tá rindo no momento, daqui a pouco ela já tá chorando desesperada. Ai, meu Deus, não é pra mim. Tipo isso. É bem assim. Porque são pessoas que, na verdade, também, é legal eu colocar isso, eles não são pessoas que guardam rancor. Aquele sentimento é passageiro. Porque eles expõem pra fora. Diferente de outros perfis, que são mais introspectivos. Eles retêm. Eles retêm. Talvez eles não externam tanto assim, mas eles retêm. Né? Então é diferente. Mas esse perfil, que é o perfil sanguíneo, também chamado de perfil gato, também chamado perfil influente, né? Pessoas que são influentes e são comunicadores, né? Então tem essas 4 nomenclaturas aí desse tipo de perfil. Tem muitas pessoas hoje. Uma coisa legal também de falar é que esse tipo de perfil, em relação a trabalho, pastora, são pessoas que não gostam de ambientes fechados. O colérico e o sanguíneo. O colérico e o sanguíneo, eles gostam de ambiente aberto, onde eles possam se movimentar, onde eles possam ter influência com pessoas, né? Eles gostam de movimento, gostam de ambientes onde eles possam circular, porque eles são mais extrovertidos, né? Então eles gostam de contato interpessoal. Então é bem interessante falar sobre esses perfis também. Então o colérico, ele é muito voltado ao empreendedorismo e voltando para o nosso cérebro, né? Nós temos repartições, né? Nosso cérebro lado direito, ele é muito emotivo, intuitivo, ele é muito criativo. E o nosso esquerdo, ele é mais racional, ele é mais lógico. Então esse perfil aqui sanguíneo, ele é mais lado direito, né? Ele é mais intuitivo, ele é mais criativo, ele é mais sentimental, né? Então, esse perfil também tem mais essa característica aqui. E o perfil que também é chamado águia, que é o fleumático, esse é aquele perfil que eu gosto de chamar que é o professor, né? É a pessoa paciente, que é uma pessoa que ela é muito tranquila, a pessoa que gosta também de relacionamento, mas ela não se expõe tanto, né? A pessoa que gosta de planejar, a pessoa organizada. Eu também sou tudo isso aí. Mas é a pessoa que precisa. Eu acho que eu sou tudo. Mas todos nós temos todos. Mas assim, também é forte. Eu gosto de planejar, eu gosto de, às vezes, eu me aquietar um pouco, enfim. E o fleumático, ele precisa de empurrão. Não, então não sou eu. Porque dentro da questão dos temperamentos, tem uma coisa que ele tem uma certa relação entre alguns elementos, né? Tipo, fogo. Então, o colérico tem esse elemento que também é comparado ao fogo. Então, muito fogo pode dar muito prejuízo, né? Mas um fogo controlado, eu faço a comida, né? Então, se eu tenho muito fogo, eu vou causar estrago. Agora, se o meu fogo é controlado, é mais tranquilo. Então, o fleumático também é comparado, por exemplo, à água. Então, a água, ela parada, ela não vai produzir muito resultado. Agora, quando ela é impulsionada, quando ela é agitada, ela causa resultado. Então, assim também é o fleumático, né? Então, é uma pessoa que ela é inteligente, é uma pessoa que é uma pensadora, ela também é estratégica, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que às vezes pode se tornar muito passiva, né? Ela também não gosta de muitas mudanças, então ela tem dificuldade com a relação das mudanças. Mas é um perfil também que ele é muito interessante, por quê? Porque ele é apaziguador, né? Então ele pode ter um problema, deu alguma coisa ali com o fulano, com o Beltrano, ele vai... Se não, vem cá. Pacificar. Exatamente, né? Vem cá, vamos resolver aqui, vamos ver,
como é que a gente faz isso, fulano, vamos entender. Ela tem uma voz calma, tranquila, né, bem moderada. É um perfil muito interessante também. Mas como a senhora disse, a gente tem os 4. Mas eu tenho os 4, acho que forte. Que confusão, hein? E o último perfil, então, é o perfil melancólico, né? O meu perfil mais forte é o melancólico, o meu perfil. Então, o perfil melancólico, ele é muito... Quando ele é muito alto, ele é muito perfeccionista. Já um perfil introspectivo, assim como o fleumático, ele gosta de ambientes onde ele fique mais quieto, não gosta de tanto barulho, ele é muito pensador, então ele é uma pessoa que ele não gosta de muito relação interpessoal, ele pode até parecer muito frio, mas ele é muito sentimental também, né? Então ele gosta de organização, esse perfil, ele também é chamado de perfil lobo, também chamado de perfil cautela ou analista. Então ele tem essas 4 nomenclaturas aí também. E ele tem o elemento que é relacionado ao elemento terra. Por quê? Porque a terra, ela é, né, ou seja, ela é profunda e tudo que tu vai colocar na terra, vou plantar, vai levar um determinado tempo. Então ele também é aquela pessoa que às vezes demora para tomar ação. Então uma das coisas que o melancólico precisa às vezes tomar mais atitude. Ele pensa muito, ele pensa em todas as possibilidades, mas ele demora para tomar atitude, demora para ter ação na vida dele. Né? Então, esse perfil também é um perfil inteligente, é uma pessoa que também ajuda muitos outros, mas ele também pode se irritar com facilidade. Né? Então, esses 4 perfis aí é que hoje são os mais, vamos dizer assim, são o que a ciência nos traz para a gente ter um autoconhecimento e que nos ajuda a entender para que a gente possa melhorar a nossa relação interpessoal. Mas aí no caso, o melancólico, por ele ser uma pessoa introvertida, que tem essa questão de reter as coisas, ele também deve ser provavelmente o perfil que fica ativo, porque como ele retém, por exemplo, vamos falar agora, tu diz que ele demora, né? Então, por exemplo, tu vai tratar com um melancólico e ele vai se ofender com aquilo que você disse ou fez, mas ele talvez não, imediatamente, ele não vai falar nada contigo, né? Exatamente. Só que aquilo fica remoendo. Guardado. E aí vem ira, vem raiva, ele então é uma pessoa mais propensa a esse tipo de sentimento. E até a gente poderia, né, colocar assim, que todos os perfis, eles também, eu creio, que eles têm alguma associação com os sentimentos. Por exemplo, o colérico, possivelmente, de raiva muito, né? De ira, de raiva. E o sanguíneo de se sentir magoado por qualquer coisa. Sim. Né? Então, assim, que é muito expandido esse assunto, né? Você pode utilizar em muitas áreas. Em várias vertentes, né? A gente olhar assim, beleza, cada perfil, vamos olhar agora no âmbito do sentimento. Tu vai trazer várias questões a respeito sobre o sentimento, sobre as emoções dele e como que isso reflete. Obviamente, vou trazer no ambiente de trabalho, né? Profissão. Qual profissão se enquadra melhor cada um desses temperamentos? E como dentro do meu trabalho eu utilizo muito isso. Então, por exemplo, um cliente meu lá numa consultoria, vamos contratar um vendedor. Como que a gente vai contratar? Primeira coisa que eu penso já é o quê? Não pode ser melancólico. Não pode ser melancólico, né? A tendência vai ser muito mais voltada para o sanguíneo. Por quê? Porque ele busca a relação interpessoal. Porque o vendedor precisa prospectar, o vendedor precisa se relacionar, precisa se comunicar. Mas o melancólico não sabe? Sabe. Mas quer ver que tem uma outra coisa interessante? Aí eu pego assim, mas o meu vendedor ele tem que ser um vendedor técnico. Opa! Aí eu preciso um melancólico. Por quê? Porque o sanguíneo não é detalhista. Não, eu ia te dizer isso. Né? Por exemplo, coloca um sanguíneo na frente de uma tela, sendo um técnico de informática. Ele não é detalhista. Exatamente, ele tem dificuldade. Então, vai botar um sanguíneo para fazer parte gestão financeira. É um pepino. Sim, vai passar um monte de coisa e daí ele ainda vai passar. Aí o que acontece? Ele faz, acha que tá tudo perfeito. Aí vai conferir,
E assim, ele tá faceiro, vai prestar conta do serviço. Aí tu vai ver o que aconteceu. Olha, não tá certo aqui. Daí já chora, já fica um desespero, né? Agora eu pego uma pessoa mais técnica, como por exemplo, um fleumático ou um melancólico, que tem mais a questão do detalhe, que é mais pensador, opa, ele vai trabalhar tranquilamente com aquilo ali. E sem esforço, sem, né? Porque é natural. É natural. É já dele, do perfil dele, né? Do temperamento dele, fazer aquilo de uma forma muito mais tranquila. Sim, sim. Então a questão da profissão também é muito interessante. E aí a gente então vai para uma entrevista de emprego e já começa a fazer o quê? Analisar o perfil da pessoa. Né? Então a gente já vê assim, ó, esse aqui, pois é, parece muito legal, né? Pessoa, nossa, excelente, mas não vai vender. É um queridão para algumas coisas, né? Mas... é interessante isso, por isso que é muito importante a pessoa do RH ou aquela pessoa que faz esse tipo de... Eu esqueci o nome dessa pessoa. Que ela faz essa avaliação de cargos dentro da empresa. Da contratação. Da contratação. Tem um nome específico. É muito importante ela ter toda essa formação, né? Qual é a tua formação mesmo? Não tem nada a ver com a parte de comportamento, né? É gestão financeira, melancólico, né? Né? E administração. Essa é a minha formação. Mas... Você te aperfeiçoou. Quando eu descobri que isso tinha muito a ver com relação ao que eu faço atualmente, que é a consultoria de empresas, que comecei a olhar assim, nossa, eu preciso entender mais de gente. Porque o meu trabalho é lidar com gente. E aí o que eu fiz? Vou aprender a respeito disso. E descobri a questão dessa questão dos comportamentos, de como, dos temperamentos, me aperfeiçoei nisso e nossa, isso aí mudou minha vida. Né? Porque primeiro eu me enxerguei, eu disse, olha só, por que eu não estou tendo resultado em algumas áreas da minha vida? Eu sou muito perfeccionista. E eu disse, não, isso aqui agora chega. Né? Vai ser adaptável. Exatamente, né? Até tava brincando antes, dizendo assim, tem muita gente que acha hoje que eu sou o perfil sanguíneo, o conversador, porque, né, é pastor de igreja, fala, conversa, mas não é. Mas então, é possível isso, mas assim, a nível de audiência, né, porque, na verdade, quando eu me coloco diante de ti, eu me coloco como audiência, porque eu tenho que entender o que as pessoas estão querendo saber sobre isso, por isso que eu te faço algumas perguntas, né. Então, por exemplo, o desenvolvimento é possível nos quatro temperamentos. Total, por quê? Mas a partir do momento que eu identifico, às vezes a pessoa já tem uma percepção daquilo. E ela naturalmente ela começa a ver. E muitas das vezes, pastora, é por causa de frustrações. Por causa de problemas que ela teve no percurso da vida. Na infância, principalmente. E aí o que acontece? Às vezes isso pode ser positivo, mas pode ser negativo. Então eu já fiz muitas análises de perfil e eu já peguei alguns casos de pessoas que eram influentes, totalmente comunicadoras e que elas reteram isso. E elas retraíram e se tornaram introspectivas. E aí tu percebe, olhando para essas pessoas, que elas têm uma dificuldade, né? E que ela tem alguma coisa presa nela. Aí entra o lado daí, né? Do pastor trabalhar isso aí, né? Mas é muito interessante. E aplicável também dentro da igreja, porque na igreja... a gente também vê, claro, vamos usar um exemplo bem simples, que é na hora do louvor. Sim. Algumas pessoas se acabam, choram, se entregam. Pulam, gritam. Outras pessoas estão ali. No braço cruzado. De boa. Mas aí tu não pode julgar que aquela pessoa não tem um coração de adorador, porque é a maneira dele ser também, né? Claro que tem os frios, enfim. Mas há uma expressão, até no serviço, como que eu sirvo, a maneira como eu entrego aquilo que eu sirvo. É bem interessante isso para nossa vida. Nosso tempo voou, mas eu queria contar uma coisa que eu vi na internet esses dias que eu achei tão bacana. A mãe fazendo uma experiência sobre os 4 temperamentos com 4 crianças diferentes, não sei se tu viu. Ela estava com uma vasilha fazendo bolo. E as crianças todas na faixa etária, pelo que eu vi ali, de 3 a 4 anos, porque elas estavam sentadas naquelas cadeirinhas, sabe? E aí a mãe pegava o ovo e, em vez de botar na vasilha pro bolo, ela botava na cabeça, tirava assim, puff, na cabecinha da criança. Sim. Eu vi isso. Né? Aí o sanguíneo fazia, né? O melancólico fez, o fleumático ficou chorando também, ficou mal. E o colérico, bum! Devolver, toma também. Isso é muito interessante. Eu acho que o autoconhecimento
para a gente se entender, se compreender e até para que a gente possa buscar esse equilíbrio, esse domínio próprio. Tu precisa te autoconhecer, porque tu vai estar exposto a todas as circunstâncias na vida de pressão, e isso vai fazer com que tu realmente se torne uma pessoa mais equilibrada. Eu vou dar um exemplo meu, pastora. Alguns anos atrás, quando eu ainda não conhecia sobre isso, quando eu comecei, vamos dizer assim, a buscar conhecimento, a viajar, aí eu fui para alguns eventos em São Paulo. Peguei avião aqui, paguei passagem, fui fazer um curso em São Paulo, era um curso de adquirir conhecimento, e o melancólico gosta de adquirir conhecimento, mas também era um ambiente de muito network para fazer negócio. Sim. E eu pensei para mim, eu vou lá, eu vou aprender, vou fazer um monte de contato e vou fazer um monte de negócio. E fui para São Paulo, paguei avião, paguei hotel, paguei curso, tá tudo maravilhoso. Cheguei no evento, não conhecia ninguém, eu já murchei. Sim, como é que eu vou conhecer alguém, né? Mas assim, cheguei empolgado, né? Agora vai, assim. Vou fazer amigos. Sentei numa cadeira e fiquei olhando. Fiquei analisando, fiquei vendo. Nossa, que legal. Ah, que bonito. Não conheci ninguém. Mal eu conseguia chegar perto de alguém porque eu era muito bloqueado. E aí eu voltava frustrado, mas, cara, não consegui nada, nenhum negócio, não vim nem com um cartão de visita, fui a São Paulo, tudo para fazer isso, e voltei sem nada. Quando eu descobri isso aqui, e eu olhei assim, eu digo, caraca, agora eu tô vendo por que é que eu não tenho resultado na minha vida, né? E aí mudou totalmente, né? Então, assim, o que eu comecei a ver? Olha, agora eu preciso de um esforço. E isso é de dentro para fora, para que eu possa, então, alcançar aquilo que eu quero. E ir vencendo aquelas minhas barreiras que eu mesmo criava para mim, né? Então isso foi muito interessante, porque eu comecei a vencer isso e eu comecei a ir para os eventos com uma outra mentalidade. Oi, gente! Tudo bem? Aqui meu cartão para vocês! Mas com muito esforço. Chegava, cumprimentava, oi, tudo bom? Meu nome é fulano de tal, eu sou lá do Rio Grande do Sul, de onde é que tu é? E aí eu fazia um esforço gigantesco para puxar uma conversa. Enquanto que eu via outros lá que tava assim, numa roda de 5, 10, 15, e a coisa fluindo, eu ali com um fazendo muito esforço. Tu vê, né? Que interessante isso. Tá, vamos lá, para nós fechar o programa. Como que uma pessoa, quais são as ferramentas que uma pessoa pode usar para ela, pelo menos, começar a se conhecer? Bom, para ela se conhecer sem custo algum, hoje, só você entrar hoje no Google e você digitar lá temperamentos, perfil comportamental, vai ter muita ferramenta e muito conteúdo, artigo, que você vai começar a identificar alguns pontos. Mas o que eu aconselho de fato é que a pessoa ela realmente faça um teste de temperamento, um teste de perfil de comportamento, porque vai revelar com profundidade e detalhes que tu não vai encontrar em nenhum outro lugar, né? Se ela for sincera. Exatamente, né? Mas obviamente, daí o profissional vai estar conduzindo, né, a pessoa sempre a se portar da maneira como de fato ela deve, para que o resultado ele tenha uma eficácia, né? Então, às vezes, essa eficácia não vai ser 100%, né? Justamente porque a pessoa também tem dificuldade de se autoanalisar. Uma coisa que eu sempre brinco é assim, ó, me fala 3 defeitos e 3 qualidades tuas. A pessoa leva mais de 10 minutos para responder. Por quê? Porque numa coisa simples ela já não consegue responder. O que dirá coisas mais profundas como uma análise dessa, né? Mas sim, o resultado ele é muito fantástico, ele é muito profundo e traz respostas que talvez nem ela mesma sabia. Mas que quando ela começa a ver o resultado e ela tem a devolutiva do profissional, ela olha assim e ela fica impactada. Eu digo por mim, assim, né? Quando eu fiz, foi em 2017, a primeira experiência que eu tive, a minha vida mudou. Tá, e tu faz esses testes? Sim, a gente aplica. E como é que tá? Então dá um endereço pra pessoa te achar e... Vamos lá, então. Se você quiser aí um contato, então pode me achar pelo meu Instagram, que é o Wilson Soares Oficial. Com W. Com W, né? O Wilson, né? Lembra do filme lá, O Náufrago, né? Da bola. O Wilson Soares Oficial no meu Instagram. Lá tem meus contatos, né? Pode achar por lá. Hoje todo mundo tem Instagram, você pode achar. Ou também pelo YouTube. Também tem um canal do YouTube meu lá, que é o Wilson Soares também. Vai poder me encontrar lá e lá vai ter meus contatos. Então tá.
Wilson, seu Wilson. A gente chama de Ney aqui, né? Eu até me surpreendi o dia que eu soube que o nome dele é Wilson. Como assim? É uma longa história, isso é um outro MBCV Cast. Então tá. Obrigada, viu, Ney, por ter vindo aqui. Obrigada pela essa troca de conhecimento. E você aí, ó, vamos lá. Vamos começar 2024 de uma maneira diferente. Vamos se encontrar pra gente não fazer com que todo mundo que fica ao nosso redor também fique perdido, né? É verdade. Tá bom? Isso, mais alguma coisa? Não, agradeço de coração, né? Obrigado pelo convite e que 2024 seja cada vez melhor. Ok, gente. Boas férias!